Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma parte que eu acredito seja extremamente importante para todos, mas com relação à nossa abordagem será de Apocalipse 21:8, tá bom? Desde já, bem-vindo a todos e vamos mostrar onde está e quais são as fontes de consulta. Esse é o primeiro passo. Então, assim, só como lembrete, existem algumas coisas, algumas bíblias que vem escrito em vermelho aquilo que são as palavras do Messias. Daqui a pouquinho a gente já vai entender isso. Então, essa aqui, por exemplo, é uma bíblia em inglês que é também conhecida como a Bíblia do Rei James, King James versão do Rei James, ok? É uma Bíblia. Esta cópia aqui foi publicada no ano de 1989 pela Sociedade Publicadora das Bíblias, impressa nos Estados Unidos da América, ISBN 220 DN 4 265 962. Então, nós vimos ali a parte que diz respeito ao The Old Testament, conhecido como Antigo Testamento, que também nós já falamos sobre isso outras vezes, né? Que é uma nomenclatura até incorreta, e aqui New Testament, também conhecido como Novo Testamento. Para que eu estou mostrando? Porque esta Bíblia é uma daquelas que eu vou falar aqui durante esse vídeo, que contém as palavras que são ditas e atribuídas ao Messias na cor vermelha, ok? Era isso que eu queria mostrar. E também dizer que esta é a versão em inglês da Bíblia. Além dessa, existem em português Bíblias que também tem essa parte do que o Messias falou, escrito em vermelho, sim. Este aqui é um exemplo, inclusive está aí a parte que nós vamos conversar hoje. E ela é a chamada Bíblia de Thompson, ok? Bom, esse aqui é o meu resuminho. Bom, então assim, vamos começar fazendo uma pergunta bem objetiva, bem clara e bem direta. Você acredita e crê naquilo que o Espírito da Verdade te diz? Se você vai responder sim, eu preciso te lembrar. Então você tem que ser uma pessoa como os crentes de Bereia. Ou seja, você tem que buscar nas fontes originais em hebraico e grego. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre verdade. O que é a verdade? Que esse Espírito da Verdade ensina. Em termos bíblicos e escriturais, o que é verdade? O que é mentira? Quem é a verdade? E quem é a mentira? Então o Messias disse, eu sou a verdade. Ele também disse, as minhas palavras são verdade. Portanto, mentira, do ponto de vista das Escrituras, precisa ser entendido como tudo aquilo que se opõe ao Messias e tudo aquilo que se opõe às palavras do Messias. Partindo da premissa inicial, ele diz que é a verdade e ele diz que tudo que ele fala é verdade. Então, mentira é tudo aquilo que se opõe ao Messias e às palavras dele. Esse é um conceito muito importante e interessante, seja em termos de doutrina, seja em termos de palavra, seja em termos de pensamento, seja em termos de crença. Ok? Então, é bem diferente do conceito humano de verdade e de mentira, né? Então, no conceito humano, né,
a verdade ou a mentira é baseado naquilo que você, na condição humana, observa ao seu redor. Então, o entendimento desse nível é bem diferente do entendimento e do conceito bíblico ou escritural, do que seja verdade e do que seja mentira. Lembrando que existe uma figura na escritura chamada pai do engano, da mentira. E lembrando também que não importa o que você acha ou o que você suponha que seja a verdade, se o que você acha ou supõe é contra aquilo que o Messias tanto é quanto falou. Ficou bem claro isso? Então, se alguém dissesse agora, o céu é vermelho, o céu é verde, aí, obviamente, né, nós vamos dizer para essa pessoa que essa pessoa está mentindo. É um conceito comum de verdade e mentira, né? Já o conceito bíblico é diferente. Por quê? Ele é baseado naquilo que o Messias disse. Portanto, se o Messias disse é verdade, se o Messias não disse é mentira. Acrescentar algo ao que o Messias disse também é mentira. E acrescentar algo que o Messias não disse, mentira também. Então, retirar aquilo que o Messias disse é mentira também. Ficou bem claro esse entendimento? Então, algumas Bíblias em inglês, como eu mostrei agora, do Rei James, que é essa aqui, elas vêm já com o texto em vermelho, referindo-se àquilo que o Messias disse. Bom, então nós percebemos uma coisa interessante, né? O conceito de verdade e mentira também está diretamente ligado ao conceito de realidade e de ficção. As Escrituras afirmam que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, isso esclarece de uma forma definitiva que tudo o que existe é real, e que, obviamente, né? Porque foi feito por ele, por intermédio dele. E se isso não for aplicado, não é real. Pode ser qualquer coisa, sua imaginação, qualquer coisa aí que vale. E isso é muito claro que ele fez através da palavra dele. A palavra dele, portanto, ele e a palavra dele, verdade. O resto, mentira. Então, assim, do ponto de vista do senso comum, não é assim, mas do ponto de vista das Escrituras, é assim. Porque ele mesmo disse que é verdade. Aliás, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Né? E também falou que o que ele diz é verdade. Então, as palavras dele, o ensino dele, a doutrina dele é verdadeiro. Simples assim. Então, fora daquilo que o Messias disse, nós temos aí o trabalho e a expressão do pai da mentira. E o pai da mentira tem filhos. Né? E os seus filhos são todos aqueles que propagam ou afirmam, seja com palavras, ou adulteração das palavras do Messias. E quando a gente fala de adulteração das palavras do Messias, nós não podemos esquecer do papel das traduções, que no decorrer de milênios mudou inclusive o que estava escrito lá no grego e lá no hebraico. Então aqui eu pergunto bem objetivamente para você. Pense, qual seria a forma mais fácil de se opor às palavras do Messias de uma forma sutil, que você não pudesse desconfiar? Sim, evidente. É através da mudança do texto pelas traduções. E essas traduções mudassem, negando ou afirmando diferente daquilo que o Messias disse.
ou criando e colocando palavras na boca do Messias, boca entre aspas, né? Dando a ele como se ele tivesse dito aquilo, sobre aquilo que ele nunca disse. Pensa bem, o próprio Messias foi testado aonde? Na palavra. Ok? Então nós precisamos perceber algumas diferenças. O que é mentira e o que é engano. Nós vamos falar disso aqui. Então se você não se dispuser a pesquisar, conferir, verificar nos textos hebraicos e gregos, certamente você já caiu num plano arquitetado para adicionar, retirar, mudar aquilo que o Messias falou. Ah, mas eu não sabia. Bem-vindo ao universo do Tomei Conhecimento Agora. Então, se não é o que o Messias disse, quem disse foi o pai da mentira, porque o Messias só fala a verdade, né? E aí a gente percebe a diferença. Como é que você vai saber se é engano ou se é mentira? Suponha aqui que uma pessoa o tempo todo falasse mentira. Você nunca ia ser enganada ou enganado. Por quê? Porque você sabe que tudo aquilo que for dito é mentira. E quando você entende isso, e esse alguém chega e fala assim, bebe esse copo de água que não vai te fazer mal. Você vai fazer o quê? Não vai beber. Porque sendo mentira, vai te fazer mal. Esse é o entendimento simples para separar a mentira do engano. Só que o que acontece na prática é que às vezes as pessoas, seja lá quais forem, a pretexto de ensinarem coisas, a pretexto de serem até lideranças espirituais, elas vão falar uma hora uma coisa que está verdadeiro e outra hora vão falar uma coisa que pode não estar. Então você não vai saber como não se enganar. Porque se é alguém que só mente, ou que só fala mentira, ou que só fala a verdade, você nunca vai ser enganado. Agora observe, até o pai da mentira usou um texto das Escrituras para enganar ou tentar fazer com que o Messias tivesse um tropeço ali naquela conversa. Não aconteceu, é óbvio. Então, vamos... assim, só um detalhe. Talvez agora você consiga entender o significado do meu livro, do título do meu livro. Olha só o título. Dos detritos aos manuscritos, caminho de volta aos originais, em hebraico, através do fio de Ariadne. Percebeu? Então, vamos aos fatos, né? E aquilo que o Messias diz sobre quem vai para o inferno ou o lago de enxofre, fogo e enxofre, conforme escrito no texto grego. Para isso, nós vamos pegar aqui o texto grego. Este é o texto grego. Está aqui, ó. Conseguem ler? Espero que sim. Eu já postei um vídeo aí com as pronúncias em grego da passagem de Apocalipse 21, 8. Por isso, agora nós vamos direto para o que consta sobre essa passagem nessa Bíblia aqui de referência chamada Thompson. Ok? E o que diz aqui na página 1134, sempre citando a fonte. Página 1134, Apocalipse é o livro, capítulo 21, versículos 5 até o 8. Recentemente, eu ouvi, né, e a gente acaba vendo, porque tem vídeo junto, um discurso de ódio de uma autoridade religiosa aqui do Brasil, onde ela dizia que não sobre essas questões, falando que o amor de Deus, ele também não é assim, ele é assado. Então, e citou essa passagem, né, com relação às pessoas que são integrantes ou membros de uma comunidade conhecida como LGBTQI-APN+. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos ler o que está escrito aqui. E a alegação dessa autoridade era que a partir deste
capítulo e versículo, as pessoas trans estariam condenadas